momento é o momento de ficar em casa. A sua maior contribuição e os profissionais da saúde estão para fazer o que será feito, né? Entrevista do Ministério da Saúde fala que o avanço vai mais no mês de abril, né? Então este momento é o momento de você, meu querido e minha querida, que está na sintonia do programa Arena de Ideias. É o momento de contribuir. Se eu ficar na sua casa, você está contribuindo para que este processo aconteça e que este vírus seja contido o mais rápido possível. Quanto mais circulação, mais complexo será este círculo que estamos passando. Professor Leomir Melo, boa tarde, que prazer estar contigo neste programa Arena de Ideias. Acredito que nós vamos passar mais em casa, então na próxima semana não vamos ter o programa Arena de Ideias, enquanto essa situação não for equacionada. Então é um processo que é natural que todas as pessoas fiquem em casa e desta forma estamos contribuindo muito para a questão da saúde mundial. Faça a sua parte, que isto é o mais importante nesse momento. A sua maior contribuição para a saúde é ficar em casa. Leomir Melo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes do Arena de Ideias. Deixar um grande abraço a todos. Passando, né, por esta turbulência, quanto não só no Brasil, mas mundial. Infelizmente, estamos sendo colocados à prova mediante a tantas coisas existenciais, né, da vida. Mas isso é para nos mostrar que sejamos fortes, possamos ter união, possamos ter consciência do bem não só o nosso, mas também possamos ajudar os nossos amigos, irmãos, que são próximos a nós. Então as recomendações, já iniciando, né, as recomendações pelos profissionais da saúde, possamos segui-las de maneira com sensatez, né, obedecendo, mostrando que nós estamos empenhados para a melhoria, né, para acabar deste vírus que está aí assolando o planeta. Deixar um grande abraço, Marcos, a todos os nossos ouvintes, deixar um grande abraço aqui aos nossos amigos que nos acompanham na live aqui do Facebook do Arena de Ideias, deixar um grande abraço a todos os nossos irmãos aqui da cidade de Ipu, também das cidades vizinhas. E vamos hoje, né, com as temáticas propostas para o Arena de Ideias de hoje. Vamos ouvir um áudio, Leomir, do doutor André, que é do IJF de Fortaleza. Tentando fazer mais um áudio aqui explicando a questão da quarentena e isolamento social. O governador Camilo Santana, inteligentemente, fez esse decreto fechando o comércio nos próximos dias, na tentativa de segurar as pessoas o máximo que puder em casa. Mas se a população não colaborar, principalmente nós que fazemos parte de uma classe privilegiada, se a gente não colaborar, se a gente não orientar as pessoas mais humildes, que muitas vezes elas acham que isso aí é uma coisa meio surreal, não vai funcionar. Então é importante o isolamento social. Não adianta jogar na responsabilidade do Estado, do município, dos hospitais públicos, privados, ficar batendo panela para nós médicos, se a população não colaborar. Então, a melhor maneira de vocês homenagearem os médicos, os profissionais da saúde, todos eles, enfermeiras, técnicos, auxiliares de enfermagem, pessoas que trabalham no hospital, pessoas que estão se expondo, porque tem que se expor para ajudar a população, seguindo as regras da etiqueta relacionada à quarentena e isolamento social. Isolamento social não é só ficar em casa, é ficar em casa sem ficar chamando serviços para irem na sua casa. Eu estou vendo aqui em redes do WhatsApp
pessoas que estão se prontificando aí na sua casa para, desde fazer o cabelo, escova, unha, barba, sei lá mais o que, e além de outros serviços, mas isso não pode, não é porque você deixou de ir para um salão de beleza, para uma barbearia ou para qualquer outro serviço, que a pessoa pode ir na sua casa, ela pode ser um vetor do vírus. Então, não adianta de nada você se isolar em casa e continuar a querer manter alguns serviços. Beleza, agora é segundo plano, isso aí não tem importância alguma. A importância é que se você pega um problema, um vírus desse, você pode entrar na maioria da população que passa por isso numa boa, mas você pode cair naquele número que a gente não sabe o motivo. Não é só não vamos nos confiar que é só a população de risco que pode complicar. Então, assim, a sua diarista, dispense a sua diarista. Não adianta a sua diarista ficar indo em casa, voltando o tempo inteiro. Gente, se estamos em casa, vamos fazer o serviço doméstico. Todo mundo aqui, aliás, várias pessoas aqui já viajaram para o exterior, alugaram casa no exterior, e chega lá, volta aqui se vangloriando. Lá eu fiz isso, eu cozinhava, eu limpava. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Não tem problema nenhum. A gente faz. Eu acho que agora tem que ter um cuidado muito grande com isso. Dispensa a tua diarista. Se você puder pagar o salário, o dia dela, depois ela te paga em serviço. Se você puder dar, ótimo, você deu. Mas o momento agora é esse. Dispensa o teu motorista. Não adianta o teu motorista ficar te servindo o dia todo e depois voltar para a casa dele, que muitas vezes é num bairro mais distante, se justamente aqui no Meireles, Varjota, Papicu, bairro de Fátima, é onde está circulando agora, nesse momento, mais a doença. Nós de uma classe mais privilegiada, a gente tem que ser um educador em saúde nesse momento. Não jogar isso só para nós médicos e para as entidades governamentais. Agora depende da gente. Essa próxima semana, se a gente não radicalizar essa questão do isolamento social e quarentena, infelizmente a gente pode mudar essa curva para pior. Se a gente seguir as regras que o governador está estabelecendo, a gente pode achatar essa curva e isso vai ser fundamental para essa doença no futuro. Esse áudio, gente, não é um áudio alarmista. É um áudio que mostra a realidade. O momento agora é de ficar em casa. Eu peço vocês até que a questão de delivery de comida pronta, como o iFood, evitem. Vocês já elejam uma pessoa para fazer as compras em supermercado sem fazer estoque, não precisa. Continue fazendo a sua rotina, mas faça comida em casa. Se você recebe uma caixa de pizza no iFood, aquela caixa, aquele material, aquele papelão, vai passando de mão em mão. Na hora que você bota aquilo ali em cima da superfície da sua mesa de jantar, já contamina, vai precisar de uma logística, passar álcool, tirar álcool. Quer dizer, sem necessidade, vamos evitar a exposição desnecessária, gente. Não se confie em antimalárico ou outras drogas no tratamento do Covid-19, porque isso aí é uma coisa ainda que vai precisar mais estudos. E outra coisa, isso funcionou naqueles pacientes que estavam extremamente graves, entubados, apenas melhorando a resposta inflamatória, mas o paciente não deixou de ficar grave. Então, assim, as pessoas não estão entendendo ainda. Por favor, gente, ficar em casa é se isolar. Ficar em casa não é ir na casa do vizinho, fazer almoço do vizinho. Vamos fazer. Vai para a janela, faz uma festa na janela, cada um na sua janela. Pronto, mas não é. Esta é uma realidade do Brasil, não é, professor Leomir Melo? E eu acredito que este é o momento mais de sensibilizar, né? Até mesmo porque essas medidas, elas ainda não são punitivas às pessoas que estão transitando pelas ruas, né? Mas poderá chegar a este momento se as pessoas não contribuírem para este desenvolvimento.
Então, dentro dessa perspectiva, dentro de todo o aparato, todas as estruturas, ontem estava professores, doutores discutindo sobre essa temática, e esta é o momento que você mais contribui para a saúde do outro, é no seu isolamento. Léo Mimelo. Não resta dúvida. O que ele falou aí é que nós já vemos há algum tempo, Marcos, percebendo ainda. Uma coisa interessante que ele fala é que nós ainda não, nós brasileiros, não conseguimos compreender essa ideia de isolamento. Nós não conseguimos ainda entender que para evitar, de fato, a proliferação desse vírus, é o distanciamento. Infelizmente, é assim que tem que acontecer. Alguns estudos já nos comprovam que a Europa, ela é talvez nesse esvaziamento cultural, né, e tudo, porém, é porque lá a incidência de mais doenças, de situações de guerra, é bem mais iminente. Nós ainda não entendemos, nós somos um país que ainda não conseguiu entender a maturidade de perspectivas mundiais. Então, mas essa é a primeira, está sendo a primeira prova. Essa está sendo o primeiro enfrentamento. Só que ainda muita gente não compreende, ou não está querendo compreender o real cenário, a real situação. Não é aqui colocar pavor, mas só que nós temos que entender e compreender que tem coisas que precisamos sacrificar. Esse sacrifício vai ser, e é importante ele acontecer. O isolamento social, o comportamento de você fazer o mínimo possível de contato externo, no caso, convivência, né, na rua, faça o que é recomendado. Vá fazer aquilo que é o de urgência. Né? Aquilo que é de urgente tem que fazer, tem que ser feito. Mas se não houver que ter que sair de casa para realizar qualquer coisa, evite. Tem tantas alternativas. Eu estou saindo de casa hoje, né, para vir fazer o programa, mas lá em casa não falta o que eu tenho que fazer, né? Tanto na algumas coisas domésticas, como também nas minhas atividades de trabalho. Tem livros lá, fiz um programa de livros para ler, por que não aproveitar este momento também? Então, tem usar a criatividade, usar aquilo que você tem para realizar em casa. É esse o momento, a consciência é esse momento de estarmos com prevenção, para lá na frente, depois dizemos, valeu a pena ter feito tudo isso. Livro, né? Isso que eu falei agora, tem um capítulo aqui desse livro, que é O Poder do Agora, muito interessante, tá? Quem quiser ler, é só nos contactar, a gente faz os pedidos. No capítulo 2 ele diz, consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Um dos capítulos do livro já fala isso. É ter consciência. Determinadas coisas do presente a gente tem que aprender para não estar sofrendo e exercer mais sofrimento no futuro. Então, esse exemplo do coronavírus um dos pensamentos que o livro traz. O poder do agora, um guia para a iluminação espiritual. Muito bom este livro, quem desejar... Leomi, só pegando uma parte sua, né? Este autor, ele diz que nós não podemos passar mais de 30% da nossa vida nem pensando no passado e nem pensando no futuro, né? Quanto mais coisas importantes você fazer neste momento, mais próspero, mais mentalizado e mais focado você vai ter, e desta forma você vai ter o sucesso. Por isso o poder do agora, né? As pessoas dizem, eu vou fazer as coisas urgentes. Não, você tem que fazer as coisas importantes. Porque quando se transforma em urgentes, é porque você não conteve no momento certo. Então, para que as coisas não se transformem em situações urgentes e sim importantes, você tem que ter o poder do agora. Faça o que tenha para fazer. Tem alguns indivíduos que trabalham com alta performance que eles falam da seguinte forma, que você tem que fazer 3 coisas importantes durante o dia. Mas só que isso não é uma métrica padronizada, né? Porque as métricas, tem pessoas que fazem 12 ações importantes durante o dia. Então isso é uma condição que você vai desenvolver. E isto é hábito, né? E o hábito tem que ser no agora.
Olha aí, o pessoal do WhatsApp tão bem empolgado aí. Pois é, Marcos, essa sua fala é interessante e nos mostra. E o autor vem dizendo, vamos fazer o agora pensando no futuro. Não é o pensar o futuro, é ver o futuro de uma outra perspectiva. Então, quem desejar comprar o livro, né, é só ligar no DDD 88 997 997 42 34 97, falar comigo ou com o Marcos Sampaio lá no Polo da Cruzeiro do Sul. Enquanto esse período, né, a gente está com esse processo de fechado, porém, quando a gente voltar, os pedidos poderão ser feitos. Então, o Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. É verdade. São tantas coisas importantes, né, que acontecem em nossas condições neurais. Fazer cinco situações bem interessantes aqui para a gente descaracterizar essa condição de medo. Porque logo quando criança, as pessoas vão construindo esta sua condição, né? A primeira vamos colocar a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Com esses 5 elementos, né? Como se constrói este indivíduo que futuramente ele vai gerar o medo em todas as suas circunstâncias, né? Gerar de medo que está acontecendo no Brasil, né? Porque nós temos que entender determinadas circunstâncias existenciais. Não quer dizer que eu tenho medo desse vírus seja algo construído no passado, mas nós temos que observar que o fortalecimento nosso psíquico ele vai se dar a partir do momento que nós entendemos mecanismos e caminhos para não ser afetados. Claro que nós crescemos, nós somos motivados psiquicamente a ter medo, a ter coragem, a ser mais audacioso. E também tem a ideia do instinto, de proteção, né? A ideia do medo que é natural humano, aquele medo que é de preservação, mas tem um medo já o psicológico, o psíquico, que pode ser algo muito prejudicial em determinadas circunstâncias. Então, a nossa construção, enquanto sujeitos, ela vai depender muito do que nós entendemos como cultura, como social, como político, como religioso, enfim. Nós temos que buscar abrir a mente para muitas coisas. E esse momento é justamente para tentarmos abrir a nossa mente para novas perspectivas. Nessa semana nós tivemos na escola, até terça-feira teve aula, né, nas escolas, mas na segunda-feira nós temos lá um projeto Café Filosófico, onde eu abordei a ideia do mito da caverna. O mito da caverna, todo mundo já sabe, quem leu Platão, e vai dizer, existem pessoas no fundo de uma caverna, onde elas são presas a correntes. Ou seja, elas são presas aos costumes, aos valores, às culturas. Mas elas entendem que aquelas verdades das sombras é aquela única verdade. Mas só que a saída da caverna, em torno dela, tem muitas outras perspectivas. É abrir a mente. Infelizmente, é uma doença como essa que está vindo e tentar abrir a mente de muitas pessoas ainda. Infelizmente, desta maneira e proporção. Mas é nossa construção cultural, nossa construção social, religiosa, essa construção psíquica que nos vai conseguir, né, superar determinadas informações que são postas a nós. Eu vejo aí a invasão de notícias, né, de algumas emissoras de televisão, alguns canais de televisão aí, de noticiosos, que jogam uma torrente de informação negativa. E determinadas pessoas não conseguem superar essas informações. E acaba gerando aí outros transtornos. Que aí eu estou falando uma perspectiva psicológica. Tá? Eu quero deixar bem claro isso. Não é todos, não são todos. Mas tem algumas pessoas que não podem estar recebendo muita carga informativa negativa. Porque a geração cultural dela já, muitas das vezes, não é favorável. Então acaba gerando novos problemas. Então, Marcos, essa geração
nova de pensamentos, como a gente traz um livro como esse, né, Ao Poder do Agora, é uma nova reviravolta do pensamento antigo. Pensar positivo, num momento como esse, como a gente consegue pensar positivo? Dá para pensar positivo. Basta mudarmos a nossa visão de perspectiva. É um ponto interessante, pegando parte do seu pensamento para pensar com você, Leomi, é o seguinte: a nossa imunidade foi provado cientificamente, né? Porque as universidades que mais pesquisam o pensamento estão nos Estados Unidos, né? E ela comprovou que cada 5 minutos que você o pensa negativamente, se você pensar 5 minutos negativamente, você vai ter aproximadamente 6 horas de imunidade abaixo. Então já pensou a pessoa na frente da televisão, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e todas as informações que vêm é informação, é o que está acontecendo no momento, né? Marcos, pegar aqui só falar rapidamente antes que fuja aqui, eu me lembrando do vídeo que eu estava vendo ontem, do professor Hélio Couto, e dizendo que estava dando uma palestra, e falou, a partir do momento que nós mudamos o nosso pensamento, o pensamento se torna positivo, a corrente sanguínea e algumas moléculas elas mudam. E nessa dita palestra tinha um químico lá, um rapaz, um senhor, que trabalhava justamente com ciência, né? E ele foi fazer a experiência lá como voluntário. E realmente fizeram lá todos os testes, ele falou que tem todo um processo para isso. E a partir do momento que eles fizeram o primeiro diagnóstico, né, antes do processo de mudar o pensamento, e após isso. E houve, de fato, essa mudança. Você fala em imunidade, ela tem muito correlação também ao que nós pensamos. A mudança de pensamento, a mudança de vibração energética, né, a qual nós vibramos para o universo, isso tem todo sentido. Então, a partir do momento que eu penso negativo, o meu organismo vai sentir também. E da mesma maneira, pensando positivo. Tem muitos profissionais aqui no IPU que trabalham com essas ferramentas. Eu vejo muita gente aí boa. Um exemplo, amigo, como é que a gente faz essa mudança de pensamento? Eu, ultimamente, estou trabalhando muito com meditação. A hipnose facilita muito a ideia da meditação, então a mudança de perspectiva, o organismo ele se sente mais forte. Eu digo isso como prova viva. E alguns pacientes, alguns clientes que eu já passaram por mim, já me deram esse relato também. A meditação é um padrão vibratório altíssimo, né? Então, há uma alternativa, sim, né, de mudança de perspectiva de pensamento. É verdade. E tudo isso acontece quando você está em uma alta frequência, né? A neuroplastia, a física quântica, a neurociência e todas essas condições que são atreladas à nossa condição do nosso logos, né? E este logos interno ele vai fazer justamente com que pensar o positivo consiga justamente dar respostas mais rápidas, né, ao organismo. Imagine que o seu organismo está caído, né, ou seja, decaído, né? Então, dentro dessa perspectiva, para ele estar forte, ele precisa justamente do seu pensar. E o seu pensar é que vai fazer a grande diferença neste, então, momento. Eu até peço a você, meu querido e minha querida, que está sintonizado diretamente só em notícias ruins, desfoque, solte, ou seja, não assista notícias ruins na TV. Ou seja, pegue um bom filme, pegue um livro, até coloquei no meus stories nesse dia, Zelmi, da seguinte forma: quando o mundo parar, pegue os seus livros, né? Então é uma oportunidade, você sempre reclama, eu não tenho tempo para ler. Então esta é uma oportunidade espetacular de você adquirir conhecimento e se desenvolver. Ou seja, toda crise ela acontece, mas alguns vão por outro lado e outros vão se fortalecer, vão sair mais forte dessa crise. E eu tenho certeza que quando findar esta crise, eu tenho absoluta certeza, você que está mais preparado, mais em prol do seu
desenvolvimento pessoal, que é isto que vai acontecer. Pego até frase de Bill Gates, que ele falou da seguinte forma: depois de algum tempo, vai acontecer empreendimentos que estão na internet e empreendimentos que estão fora da internet. Então, toda essa circunstância que vai acontecer é uma condição que vamos ter que passar. E este passar deve ser da melhor forma ou da pior forma. Porque se você analisar o cenário econômico, o cenário econômico já foi, né? Não existe mais essa condição, porque hoje todos os grandes magazines, todo pequeno e pequeno empreendedor está sentindo a consequência. Agora o momento é justamente levantar, e quem vai levantar é justamente aquelas pessoas que têm pensamento positivo, e esse pensamento positivo vai imperar neste mundo de transformações que estamos vivendo hoje. Eu lembro do Roberto Crema, quando esteve na cidade de Ipu, ele falou muito do tempo de transformação, né? Que era um celular que tocava, que era a busca de novas informações. Mas o mais importante é a transformação que estamos vivendo no aqui e no agora. Então, aproveite esse momento para uma reflexão profunda e que isto saia cada vez desse processo mais forte. Você é capaz de transformar a sua própria realidade. E com essas informações que estão sendo levantadas a todo momento, é obedecer estas regras que são impostas para sairmos dessa situação o mais rápido possível. Marcos, eu vou ratificar outra coisa ainda. Esses estudos da neurociência, dessa nova perspectiva de ver a comunidade humana, né, enquanto hipnose, enquanto meditação, terapia holística, tudo isso está sendo uma renovação até no nosso pensamento, uma revolução espiritual também. Não estou dizendo aqui que tudo que seja feito seja 100%, mas a cada estudo, a cada momento que se é colocado, né, experimentos, a probabilidade de assertivo é muito grande, tá? Então a humanidade está passando mais desse ponto material para um âmbito mais, vamos dizer, espiritual no sentido pensamento, né, cognitivo humano. Então, aproveitar essas ferramentas e aproveitar e mudar o pensamento. O mundo, o planeta está passando por esse desgaste, né, esse desgaste econômico, esse desgaste pandêmico, enfim. Então é para nos mostrar. Vamos manter o pensamento agora com outra visibilidade. Manter o pensamento agora com outras perspectivas de futuro. As pessoas, mas isso não sei o quê. Olha, uma coisa é você caminhar. Um dia você vai entender. Tem pessoas que vêm com alguns problemas físicos, mas não tem, quando vai ao médico, né, não tem diagnóstico ali para aquele momento. E aí depois se descobre que tudo aquilo foi um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio espiritual. Tá? Quando digo espiritual, vou dizer no ápice do pensamento psíquico, o fortalecimento nosso enquanto sujeitos que têm capacidade de energia, de transformar energias. É isso aí. E essa energia, ela só é fortificada quando você rompe os critérios de crenças que você tem, né? Porque muitas das pessoas não querem aceitar o novo, não querem caminhar nessa frequência, né? E quando você é bloqueado e essas conexões não vêm até você, que vai se transformar em hábitos, muitas das vezes você diz... Eu vejo muitas pessoas falar, desculpa a palavra, Leomi, mas muitas pessoas falar coach de alguma coisa, né? E isto é não conhecer, porque se a questão do coach não tivesse eficiência e eficácia, Harvard não teria o curso de coach, né? Então, o mundo mudou e as pessoas não mudaram nessa nova leitura de sociedade. E essa nova leitura de sociedade indica para essa transformação que está acontecendo. E ela está acontecendo, mesmo você querendo ou não.
E essas habilidades, e esses conhecimento e essa identidade de propósito, que é o que você deve ter, uma identidade de propósito. E esta identidade de propósito vai fazer com que você desbloqueie condições que você acha, isto sempre foi assim e sempre será dessa forma. Não vai ser mais, porque mudou, o cenário mudou. Um outro ponto é desbloquear a escassez que você tem. Muitas das vezes você fica aí se remoendo por dentro e isto só vai gerar mal, né? Muito mal à sua pessoa. E um ponto importante neste então momento que você está passando, não sei a sua realidade, e esta realidade é muito interna, né? Porque muitas pessoas vão enfrentar de uma forma positiva tudo isso, outros vão enfrentar de uma forma muito negativa que não vai conseguir atravessar, e isto pode gerar um pânico mundial, e isto não é importante, porque você tem que se concentrar no que você pode fazer, não só por você, mas pela sua família, né? Isto é importante, e isto vai fazer toda a diferença neste processo que estamos vivenciando.